Oi, oi, testando.
Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos dando início à nossa escola bíblica. Pedir aos irmãos que podem ficar em pé e vamos abrir a palavra de Deus e lermos juntos Provérbios capítulo 17, de 22 a 28. Provérbios 17, de 22 a 28, leitura bíblica. Vamos fazer numa só voz. Diz assim a palavra de Deus: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estudo não se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Amém. Palavra de Deus, lida, que Deus aplique no nosso coração. Pedir ao nosso irmão Ariosto Júnior que ore ao nosso Deus nesse início de EBD. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai de amor, tua igreja reunida aqui, Senhor, no dia santo teu, estamos para te adorar, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, por esse santo lugar, por estarmos aqui, ó Pai, para aprender mais de ti. Conduze-nos, Senhor, no dia santo teu, que possamos estar com as nossas mentes, nossos corações voltados a aprender de ti, da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, Senhor, nos abra os olhos, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar nesse dia teu, ó Pai. Conduze aos professores, à EBD, a palavra que vai ser passada aqui no templo. Ó Pai, como carecemos do teu conhecimento, da sua sabedoria, Senhor, como lemos aqui agora em Provérbios. Obrigado, ó Pai, porque temos a tua santa palavra para conduzir as nossas vidas e que possamos, ó Pai, servir ao teu nome em espírito e em verdade, Senhor. Continue, ó Pai, com a tua igreja que te adora e te louva por tudo que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Obrigado, assim que oramos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Queria pedir a um dos nossos jovens, deixe-me ver aqui. Pedir o João. O João é lá da congregação. Está aqui conosco de manhã. Venha até aqui à frente, João, por favor. Nosso irmão vai fazer a leitura. Vamos abrir a palavra de Deus e acompanhar em Jeremias, capítulo 38. Dos versículos de 1 a 14. Nosso irmão vai fazer a leitura e nós vamos acompanhar essa porção da palavra de Deus. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá, à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá. Porque a vida lhe será despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e esse a tomará. Disseram os príncipes ao rei:
morra esse homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, e que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque à casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo o quanto fizeram a Jeremias, o profeta, e lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque e os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e o desceu a Jeremias na cisterna. Por meio de cordas, disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Obrigado, João. Vamos até o versículo 13. Irmãos, vamos participar nesse momento, com o nosso momento de ofertório. Aqueles que vieram preparados podem vir até aqui à frente e participar, depositando dízimos e ofertas. Vamos cantar esse coro que vai ser projetado. Bondoso e justo Deus, somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia e graça em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, pelo Teu sustento diário e por nesse momento, Senhor, ter a oportunidade de trazer a Ti dízimos e ofertas, de cultuar a Ti, Senhor, dessa maneira que Tu nos prescreveu, de entregar a Ti aquilo que veio da Tua mão. E Te rogamos, Senhor, por um coração sempre sincero e cuidadoso em devolver a Ti dízimos e ofertas. Dá-nos, Senhor, um coração fiel a Ti, sincero. Dá também ao conselho desta igreja o cuidado de administrar, Senhor, esses recursos para a glória do Teu nome.
e assim, em todos os aspectos de nossas vidas, Tu ser glorificado. É o que te pedimos, te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Nós vamos para a nossa palavra pastoral. Ezequiel capítulo 14, versículos 4 e 5. Ezequiel 14, versículos 4 e 5. Vamos ler juntos? Deus conhece o coração idólatra. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ezequiel 14, 4 e 5. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra, pelo privilégio que temos nesta manhã de aprender mais sobre o Senhor, de conhecer mais a Tua palavra, de sermos exortados pelo Senhor. Ó Deus, e Te agradecemos porque isto revela o Teu amor sobre o Teu povo, como um pai que corrige os seus filhos. Nós queremos pedir, Senhor, que por misericórdia o Senhor abençoe a nossa vida, abra a nossa mente, dê-nos, Pai, clareza de ideias, ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua palavra e dá-nos, Pai, pés velozes para corrermos em direção ao Senhor. Ó Deus, certamente isto é alegria para a nossa própria vida e o Teu nome será glorificado quanto mais nos aproximarmos do Senhor. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você deve ter visto uma criança brincar assim. Em que mão está? E aí você vê, está muito claro. Quanto menor a criança, maior é o objeto que fica assim, entre os dedos assim, e ele está achando que ele está escondendo na mão assim. Ou então, uma criança menor ainda, você brinca com ela de alguma coisa, ou de esconde-esconde, aí você vai lá, ela está lá, debaixo da mesa, sem forro nenhum, assim, achando que está se escondendo. E aí você morre de dar risadas. Mas a criança vai crescendo, e aí você, vou usar a mesma brincadeira, esconde-esconde, daí a pouco você roda a casa toda, rapaz, onde é que ele se meteu? É pequeno, é magrinho, entra em uma frecha de um guarda-roupa, de um canto, e você vai lá, não acha. A habilidade de se esconder vai aumentando. Só que, infelizmente, agora, crianças, não é coisa boa. É que a habilidade de esconder pecados cresce junto. Começa a aprender com mais maestria a mentir, a esconder sentimentos, dúvidas, e aí vai levando. Esconder motivações. E aí quando chegamos na idade, vou chamar adulta, ou eu estou chamando de idade adulta aqui, a partir dos 12. Estou promovendo aqui os adolescentes a idade de razão e de responsabilidade espiritual. Você começa a aprender também, com muita maestria, esconder suas motivações dos seus pais. E aí, pai? Meu filho, você leu a Bíblia hoje? Até leu. Ali, pai, um texto bem interessante. E por dentro está ali, interessante coisa nenhuma. Li rápido logo porque ia começar o jogo, porque
tinham outra coisa melhor para fazer. E aí vamos aprendendo a esconder os pecados, as motivações ou paixões, ídolos que construímos no nosso coração. E nós continuamos crescendo e a habilidade aumenta, a casca fica mais grossa. E aí, tantas vezes como com cargos até no rebanho, no meio do povo de Deus, nós fazemos tudo e criamos essa capa de espiritualidade, de trabalho, de serviço. E eu estou falando aqui de todos os tipos de cargo, até do ofício pastoral. Nós aprendemos a esconder nossas motivações. E é interessante que as Escrituras, quando falam sobre a idolatria, ela não trata a idolatria como um pecado possível de se esconder. Obviamente, não tem pecado possível de se esconder. Mas nós, como crianças, queremos esconder. E até conseguimos dos homens. E aqui onde o profeta fala da parte de Deus, mostrando que não é possível esconder. Eu vou, antes de trazer aqui um detalhe do texto, lembrar você do que Deus fala lá nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de quem? É impossível cultivar outros deuses que não seja diante do Senhor, porque estamos diante de um Deus onipresente e onisciente. E aí há aquela ideia de que, não, eu vou fazer isso aqui, e você esconde, consegue esconder no coração suas motivações, até fala e busca ideias externas, leva pessoas mas tem alguma motivação central no coração, ou é a adoração a Deus real, sua motivação é louvar o Senhor, buscar o Senhor, ou são ídolos. Outro texto que nós mencionamos em relação a isso, Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? É impossível. Crianças, vocês precisam se lembrar que é impossível vocês amarem a algo mais que o Senhor, sem que o Senhor saiba. O pai de vocês pode não saber, a mãe de vocês pode não saber que você, eu não gosto de ir para a igreja, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de fazer isso. Você pode até enganar o papai e a mamãe, mas Deus nós não conseguimos enganar. E aí o texto vai dizer assim: portanto, fala a eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a iniquidade, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Um dos aspectos deste versículo é mostrar, Deus vai entregar você às suas próprias paixões. Romanos 1 fala sobre isso. Com mais tempo você pode ler e mostrar como Deus entregou os ímpios à sua própria disposição. Eles mesmos vão sofrer em si mesmos a punição dos seus erros. E aqui é a ideia que o texto fala. Para que eu possa apanhar a casa de Israel dentro do seu próprio coração. O texto ainda, em casa você pode ler com mais calma, ele vai falar assim, olha, qualquer um que se alienar de mim, eu vou pegar esse que se alienar de mim. Ele não vai conseguir fugir do Senhor. E a ideia aí de se alienar de mim lá no texto é como alguém que vai pelas costas e faz uma aliança ou um propósito por detrás, e aqui no texto é do Senhor, tentando se esconder do Senhor. Vou fazer isso aqui porque o meu pai não está vendo. Aqui eu consigo fazer isso. Aqui eu consigo sonhar assim. Aí lembre-se lá do profeta Ageu. Vocês estão pensando alto. Vocês estão mirando em alguma coisa grande. Essa coisa grande não é a glória de Deus. É talvez o próprio nome. É talvez um corpo, uma questão financeira estabilizada, família. E aí você vai colocando e construindo, mesmo que não sejam imagens de escultura,
mas por vezes construímos elas dentro do nosso coração, diante do Deus que vê todas as coisas. Você se recorda como Cristo é apresentado lá em Apocalipse? Aquele que tem olhos como chamas de fogo, que penetra. Deus vê todas as coisas. Deus conhece o ídolo que talvez você esteja cultivando em seu coração. E não adianta tentar fazer assim com Deus. Em que mão está? O texto fala assim: eu vou apanhar, vou agarrar esse homem na casa de Israel. O Deus que vê todas as coisas, Ele conhece o coração mais do que você mesmo. E Ele não há de deixar, caso você seja filho, Ele não há de deixar que você continue mergulhando no pecado até a perdição. Ele vai te arrastar, Ele vai te pegar. E se você está fingindo ser um servo de Deus, Deus também vai te pegar, mas sem misericórdia. Haverá um dia em que a ira do Cordeiro será manifestada sobre aqueles que estão no meio do rebanho, mas que estão vivendo para os seus ídolos. Que Deus tenha misericórdia de nós e guarde o nosso coração. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Deus conhece o coração idólatra. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Por todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ezequiel 14, 4 e 5. Que Deus nos abençoe. Temos visitantes de primeira vez na nossa EBD hoje. O Cássio já apontou ali. Pode ficar de pé, por favor? Ali atrás também temos. Vocês podem ficar de pé, por favor? Vou perguntar o nome de vocês, tá? Senhor? Vanderlei. Seja bem-vindo, Vanderlei. Seu nome? Laís? Oi? Eu não escutei o nome dele. Lorenzo. Sejam bem-vindos também. Podem sentar. O casal ali atrás com o bebê? O nome de vocês? Denis, Celina, Davi, Eloá, Felipe, Amelie, Aslan e Elisa. Sejam bem-vindos. Tropa bonita. Seu nome? Roberta? Seja bem-vinda, Roberta. É Sofia? Seja bem-vinda também, Sofia. Podem sentar. Deus os abençoe. Que vocês se sintam muito bem no nosso meio. Os aniversariantes dessa semana. Hoje nós já vimos no grupo que nós temos o Samek. Está por aí? Aqui. Vocês podem vir aqui à frente. Dia 29, nós temos a Alana Yara. Também temos aniversário de casamento do Elson e da Lise. Também temos o aniversário dia 29 do Daniel. Dia 30, aniversário da Jaqueline. Dia 30 também da Lorena Barbosa. Dia 2 da Gislene. E dia 4 do Reverendo Amadeu. Oi? O pastor Amadeu está pregando em outra igreja. Vocês, quanto tempo de casado, Elson? 7 anos.
7 anos. Vamos orar por esses irmãos. Temos mais alguém que está aqui, é visitante, não está... O nome? A Sofia. Pode vir, Sofia. Mais alguém fazendo aniversário de casa? Ah, tem ali, tem outra lá em cima. Pode vir aqui também. Alguém fazendo aniversário de casamento também que não está aqui? Ela não quer descer? Quer não? Tudo bem. A gente ora daqui mesmo. Qual é o nome dela? Não dá para ouvir daqui. Cecília. Agora eu escutei. Qual é o dia do aniversário da Sofia? Hoje também. Vamos orar pela Sofia. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar por esses irmãos. Senhor bondoso Deus, Deus de toda graça e misericórdia, como é bom estarmos na Tua casa, Senhor. Um dia tão especial como o Teu dia, o dia que o Senhor reservou para que nós descansássemos completamente, totalmente em Ti. E ouvíssemos e aprendêssemos, ó Deus, das Tuas verdades eternas, ó Deus. Obrigada por este momento, obrigada por nos trazermos aqui, obrigada por conduzir os nossos corações até a Tua casa, e assim nós te pedimos que o nosso coração esteja inteiramente aqui, voltado, ó Deus, para ouvir a Tua palavra e congregar com os nossos irmãos, ó Pai. Nesse instante eu te peço, Senhor, por todos esses irmãos que estão aqui, ó Deus, do mais novo até o mais velho, rogando ao Senhor as bênçãos, ó Deus, sobre a vida deles, ó Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada um deles, o Senhor sabe o que eles precisam, o Senhor sabe, ó Deus, dos desejos que eles têm no coração deles, alguns, ó Deus, que podem não estar de acordo com a Tua santa e justa vontade. Nós te pedimos, muda, Senhor, a vontade deles para que eles estejam de acordo com a Tua, ó Pai. Que eles sejam filhos, Senhor, verdadeiramente filhos Teus, que eles te obedeçam, Senhor, em tudo, e que nas suas dores, nos seus sofrimentos, eles também possam encontrar alívio e conforto no Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, por a vida dessas crianças que completam mais um ano de vida. Rogamos a Ti, Senhor, que elas cresçam na Tua casa, que elas sejam crianças, adolescentes, homens e mulheres, ó Deus, no futuro, que continuem a honrar a Ti com as suas vidas, ó Deus. Que o coração delas, ainda tão pequeno, possa ser entregue, Senhor, a Ti, que elas entendam aquilo que elas estão de fato fazendo aqui. Que na sua singeleza, Senhor, elas compreendam o que significa estar na Tua casa, no Teu dia, estar com outros irmãos, ó Deus, que professam a mesma fé que seus pais, e que em outro momento elas também possam dizer a mesma coisa, que acreditam no Senhor como consumador, ó Deus, da sua vida. Nós rogamos a Ti pelo casamento em específico do Elson e da Lise. Te pedimos que os dê, Senhor, direcionamento, que os dê, Senhor, sabedoria, que eles possam, ó Deus, ser exemplo para os seus filhos, que eles venham a criá-los no temor do Senhor, que eles façam, ó Deus, do seu casamento um testemunho vivo da Tua graça e misericórdia, ó Deus. Que eles sejam um homem e uma mulher que caminham juntos em direção ao céu, junto com seus filhos, ó Pai. Nós te rogamos, em nome de Jesus, que cada um desses irmãos seja sustentado por Ti, e te pedimos que nos use como igreja, Senhor, para que possamos auxiliá-los, ajudá-los e amá-los naquilo que eles precisam e necessitam, ó Pai. O Senhor nos ajude, nos dá um bom dia do Senhor, e é no nome do Teu Filho que a Ti nós oramos e agradecemos. Amém. Chamar agora as nossas crianças, que venham até aqui à frente, para poder orarmos por elas. Que o Senhor abençoe cada uma delas nesse dia do Senhor.
As crianças estão terminando de chegar. Queria avisar os professores do departamento infantil que logo depois da EBD nós vamos ter uma reunião com eles aqui no mini auditório, na parte de baixo aqui dos containers. Então, logo depois da EBD, os professores do departamento infantil. Vamos orar, pedir a Raquel que vem até aqui e ore ao nosso Deus pelas nossas crianças, elas possam aprender mais do Senhor nessa manhã. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, que alegria, Senhor, ver a tua casa, Senhor, repleta de crianças, ó Deus, e de pessoas, adultos, jovens e adolescentes que vieram aprender da tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa manhã. Fala ao coração de cada criança, Senhor. Guarda o coração de cada criança aqui, nós te pedimos. Abençoa os professores, dá a eles o poder da tua palavra, Senhor. Que as crianças tenham um terreno fértil, Senhor, para receber aquilo que tu tens para cada um delas e para cada um de nós também nessa manhã. Nós assim te agradecemos pela Escola Bíblica Dominical e te pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. As crianças vão saindo agora. Queremos avisar os nossos jovens e adolescentes, mais uma vez, para permanecerem no templo, vamos ter classe única com o pastor Timóteo nessa manhã, tá ok? No grupo de avisos, nós não temos nenhum aviso para dar agora pela manhã. Confere? Não. Então, pronto. Passar aqui a palavra, pastor. Tem algum aviso? Isso, não, pastor. Temos hoje à noite um chá de fraldas da filhinha de Joabe e Isabel, né? Hoje à noite, da Luísa, né? Então, todos são convidados à noite. O pastor vai trazer os avisos. Tem mais um aviso ainda. E também lembrando aqui que a presença é com um pacote de fraldas, né? A gente não sabe por quê, né? Então, os irmãos lembrem de trazer à noite. Irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Deixa eu só me visualizar. Eu não visualizei os irmãos Castro e Edna, não é o diácono Castro e nossa irmã Lúcia, não. Castro e Edna são irmãos da nossa congregação. Acho que hoje eles não estão, ok. Por questões de membresia, tá bom? Nós vamos apresentá-los à igreja como membros que já são, a carta deles já foi recebida, mas então, próxima oportunidade a gente o faz. Irmãos, lembrem-se de orar por alguns dos nossos irmãos. Dona Graça se recuperando de cirurgia, graças a Deus a recuperação tem sido boa. Nosso irmão João Castelo Branco também se recuperando de cirurgia, também tem sido boa a sua recuperação. Vamos orar pelo nosso irmão Garcia, o pai do presbítero Fernando e da Josi. Ele ainda está na UTI, ainda está carecendo das nossas orações. Então, lembre-se de orar pelo senhor Garcia. Eu trago mais um pedido de oração. Os irmãos devem se recordar que, quando houve as enchentes lá no Rio Grande do Sul, nós direcionamos as ofertas para a Igreja Presbiteriana de Canoas, porque o pastor da igreja é capelão da aeronáutica e ele estava à frente de toda a questão logística. As igrejas presbiterianas normalmente mandavam para a igreja dele e de lá espalhava as ajudas. O reverendo Daniel, ele teve uma complicação pós-cirúrgica e aí passou aí vários dias na UTI. Acho que foi ontem, ele teve alta da UTI, mas ainda inspira cuidados. Então, lembre-se de orar por ele, reverendo Daniel Alves, certo? Então, esse é um pedido de oração. O pastor Daniel é um grande amigo nosso. A minha esposa, a auxiliadora idônea, me lembrando aqui, o pai da Bela também.
lembre-se de orar pelo pai da Bela, o seu Roberto, tá bom? Como? O pai do Ítalo, ok. Hoje estamos... Pronto, a lista é grande. O presbítero Emerson fez a cirurgia vamos por ordem aqui. O cerrou do reverendo Daniel Alves, aí tem o pai da Bela, seu Roberto, está se recuperando, né? Mas ainda oremos pela vida dele. Ele teve aquelas questões do coração e tudo, mas tem se recuperado. Aí tem o pai do Ítalo, o seu José César. O seu José César sofreu uma queimadura grave em uma caldeira de mel. Então, ele caiu dentro da caldeira, as pernas. Tem se recuperado, então, mas oremos por ele. Assim, até o momento que temos informação é que a parte mais difícil já passou, né? Então, pela misericórdia de Deus, a queimadura não foi de 3º grau. Ele está consciente, assim, não, pelo menos quando nós fomos lá, ele não sei se estava sob o efeito de analgésico, mas no momento ele estava sem dor, mas consciente, lembrando do Machos do Futuro, ficou muito empolgado com a nossa programação lá. Então, oremos pela vida do seu José César. Teve mais um, Emerson. O presbítero Emerson, ele fez sexta-feira a cirurgia, foi submetido à cirurgia do joelho, lá em São Paulo, e aí está aguardando os próximos passos, como é que a equipe médica vai o direcionar. Então, ele só comprou passagem de ida, porque justamente depende da recomendação médica para saber quando volta ou não. Então, ore para que Deus abençoe a recuperação desta cirurgia e para que Deus também dê a direção em relação a todo o tratamento, porque ainda há um tratamento pela frente sobre a vida dele, tá bom? Esses são os avisos. E o último aviso é que sábado, dia 4, agora neste sábado, nós teremos o quê? A inauguração. Mas a gente já está aqui dentro para inaugurar. Vamos ter nós entramos para testar todo o equipamento, enquanto nós estávamos fazendo alguns detalhes. A fachada, os irmãos já viram. Acho que hoje à noite, pela primeira vez, vocês verão, quem não veio na quarta, né? Verão a fachada já com a cruz iluminada e tudo. Então, há ainda alguns aspectos que nessa semana serão trabalhados, mas sábado o culto será às 19 horas, certo? Então, nós vamos dar mais algumas informações à igreja. Está aí o cartaz. Então, divulgue. E eu tenho dito, de preferência, divulgue para pessoas que não conhecem o Evangelho. Talvez seja a única oportunidade ou uma das poucas oportunidades que estas pessoas terão de ouvir a palavra do Senhor. Então, e mais um aviso que temos dado, chegou, vou sentar no meu lugar. Irmão, dê preferência para os visitantes, mesmo que seja um visitante que você não chamou, porque nós imaginamos que não vai caber a igreja mais os visitantes aqui dentro. Teremos visitantes de outras igrejas, certamente, pastores e outras igrejas têm dito que virão, já que é um sábado, então normalmente não choca com o culto, então muitos têm dito que vêm. Então, chegando aqui, se você gosta de chegar e guardar o seu lugar, pegue a sua Bíblia e ponha nos outros locais que a gente vai disponibilizar um telão para que aqui tenha espaço para os visitantes. Está perto de iniciar o culto, tem espaço ainda? Tudo bem, a gente faz isso. Exceções, nossos irmãos idosos, irmãos que têm alguma questão de saúde física, etc., dê preferência às grávidas. E os que estão em serviço, seja tocando em alguma questão específica do culto, aí você dá preferência para que eles fiquem aqui, tá bom? Então, são estas as nossas recomendações, e aí nós já vamos seguir para a nossa aula. É verdade, a mãe do nosso irmão Wesley, ele tem pedido orações por ela, eu não me recordo o nome dela, Dona Augusta, né? Oremos pela mãe do nosso irmão Wesley, ela já é bem idosa. Pelo que eu me recordo, ela é uma serva do Senhor, e oremos para que Deus abençoe a sua serva. Irmãos,
Nós vamos hoje iniciar não, nós vamos dar um estudo ligado à família. Deixa eu só abrir ali. Eu intitulo de 6 princípios para pais e avós e o 7º para os netos. Na realidade, irmãos, nós vamos nesse estudo olhar alguns textos das Escrituras que tratam diretamente de avós, de pais. Pais aqui eu estou falando pai e mãe. Às vezes a aplicação será específica para o homem, às vezes específica para a mulher. E a última para os netos é uma palavra também. Por isso pedimos que adolescentes e jovens ficassem aqui no templo. Eu já vou iniciar perguntando aqui, só para jovem, não, só para adolescente primeiro. Vocês imaginam que aquilo ali na mão daquela pessoa? Só adolescentes. E não vale pegar a câmera assim, que adolescente já sabe, né? Botar lá e perguntar à inteligência artificial para saber que imagem é aquela. Acho que ela está um pouquinho apagada na tela atrás. Ainda estamos em transição, o data show que ficará ali será melhor, a imagem será nítida. Eu pedi se puder apagar essas 2 luzes aqui de trás, não interfere aqui e ajuda também a visualização lá, certo? E enquanto 6 adolescentes tentam imaginar o que é isso, olhem para mim, aliás, pegue a sua Bíblia e abrem Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Eu tenho o texto aqui. Não passou. Está desligado. Passou. Acho que melhorou um pouquinho a visualização. Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. Eu vou dizer assim, nós não vamos, da mesma forma, trabalhar cada texto desse profundamente. Nós vamos falar um pouco do texto e trazer algumas aplicações diretas. Hoje, a nossa ideia é que seja uma aula bem mais ligada a aplicações práticas do que o estudo mais profundo, detalhado de aspectos do texto. Deuteronômio 6, de 6 a 9, nós vamos ler juntos. Todos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Até aqui vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos estudá-la, porque o Senhor ensina a tua igreja, o Senhor nos deu esta riqueza que é a tua palavra, e a nossa nação, o Senhor deu o privilégio de termos em nosso idioma, com várias versões, traduções, ó Deus, e temos o privilégio de ter acesso vasto à tua palavra. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê a consciência desse privilégio e amor à tua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai, e nesta manhã ensina-nos, Pai. Pedimos assim, no nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a distorção sobre o princípio de autoridade, de responsabilidade também, chegou de tal modo às famílias que não é incomum você ver disfunções gritantes que, pelo menos não na geração dos adolescentes, mas até dos jovens de 30 anos até os 35, vivenciou situações em que hoje, comparado com o modo como os seus colegas tratam os pais, por exemplo, ou como os pais tratam os seus colegas, você fala, é espantoso a velocidade com que fugiram de princípios básicos de autoridade, ou tanto da parte de quem recebe a autoridade, quanto da parte de quem é autoridade sobre outro. Outro dia eu conversava com um irmão e
E ele mencionava que na escola os professores não têm mais acesso aos pais. Olha, chegou certa idade, os pais nem se importam com a vida do filho. Em nenhum aspecto, seja escolar, vai ter uma reunião dos pais específica para tratar um problema que está acontecendo com os filhos, etc. E aí conversa com quem? Com o motorista, com a babá, com alguém assim, porque não tem mais acesso aos pais. Os pais perderam todo o senso de responsabilidade. Avô e avó, você certamente já escutou frases do tipo, eu já mencionei aqui em outra ocasião, avô e avó serve para estragar. E o pior é ver crentes que levam isso a fundo e estragam mesmo. E atrapalham a relação dos filhos criando os netos. Na minha época, você está com besteira, isso é pouca coisa. Eu criei você, foi assim. E aí você percebe esse atravessar de autoridade. Quebras simples aos olhos de qualquer pessoa sensata de fora está vendo. Olha como aquele avô está atrapalhando. E aí você interfere na alimentação do neto. Não vai dar açúcar para o meu filho ou para o meu netinho? Deixa estar, que ele vai ficar lá em casa, vai comer açúcar. Eu vou dar açúcar. Vou dar uma balinha para ele. Vou dar escondido. Não diz para teu pai, não. Na correção, ninguém toca a mão no meu neto. Virou meme no Instagram e outras redes sociais. Na minha época, aí a pessoa está lá e fazendo alguma coisa. Na minha época, meu pai fazia assim. E quando chega na época do neto, meu filhinho derramou. Você jogou no chão querendo com raiva, foi? Que birrinha bonitinha. Olha para isso, até fazendo birra é bonitinho. Perceba o quanto, o que está por detrás deste bonitinho é um coração que não entendeu a estrutura que Deus providenciou para a família. Confesso que nós pastores falamos pouco dos papéis dos avós. Falamos pouco. E talvez isto ateste contra nós. Mas perceba que não conhecer não te isenta da responsabilidade. Eu não sabia que era pecado agir assim com meu neto. Isso talvez seja um atenuante, mas isso não isenta de ser pecado, afronta contra o Senhor. Ande mais um pouquinho. Lembre quantas vezes seu avô, sua avó, retirou você de um castigo contra a vontade do seu pai, de sua mãe. Não é incomum isso. Quebra de autoridade. O neto vai crescendo percebendo que existe uma incoerência. Da mesma forma com casais, isso acontece, mas o foco aqui agora é essa questão de pais e avós, netos, pais e avós, mas com casais isso acontece. Abrindo parêntese, a mãe põe num castigo e o pai tira. O pai dá uma ordem, a mãe tira a ordem. A criança, ela é astuta, ela percebe. Ela nota quando há incoerência. Na casa de minha avó eu posso pular no sofá. Com o pé sujo. Tá, ok, é possível que tenha alguma maleabilidade. Não, tira a sandalinha, pula, porque o sofá da vovó é mais macio. Sempre é mais macio, viu? Da vovó existe uma maleabilidade, mas o ponto que eu estou mostrando é que existe, da mesma forma que uma maleabilidade, a linha é tênue entre aquilo que é aceitável de fato, de que é um aconchego, um avô que tem mais tempo que não tinha na época dos filhos, para os exageros de libertinagem. Aí os netos vão na casa dos avós e voltam dando trabalho para os pais, na obediência, na rotina. E eu estou falando de avós crentes, que conhecem as Escrituras.
A irmã Tessia falando assim que meio que uma placa sendo vendida. Na casa do vovô pode tudo. E eles aprendem mesmo que pode tudo. E sabe qual é o problema? É que ele vai criando nichos na cabeça, onde ele pode pecar e onde ele não pode. Onde eu posso me comportar de um jeito, com uma máscara, com uma capa, e onde eu posso extravasar, fazer o que eu quiser. Irmãos, agora descendo um pouquinho para os pais. Aí os pais, às vezes, por causa dessa relação conturbada com os avós, ou teve, de fato, uma criação equivocada em algumas áreas, foi atingido emocionalmente de modo ruim, pecaminoso em alguns aspectos, e eles passam a desprezar todos os aspectos que ele vivenciou em sua infância. Meu pai fez isso de errado comigo, fez isso de errado comigo. Mas ele fez isso de certo, você não está notando. Fez isso também de certo, você não está notando. Fez isso aqui, muito bom. E aí você fala assim, por causa disso aqui, desse rancor, eu vou criar meus filhos totalmente diferente do que meus pais fizeram comigo. Quer ver um exemplo bem curto e direto? Eu tive um pai que errou na minha disciplina. Ele me bateu demais. E por vezes ele errou mesmo. E aí você fala, eu não vou levantar um dedo contra o meu filho. E não percebe que você não está indo a favor das Escrituras, você está indo de modo birrento contra um equívoco dos seus pais, andando na direção, não é oposta em si, mas é numa direção que você construiu em seu coração de mágoa. E não de acerto conforme a palavra de Deus. Não aceito interferência dos meus pais na criação dos meus filhos. Nenhuma sugestão. Grávidas aqui presentes, vocês vão ouvir muito da sua sogra e da sua mãe, desde a gestação. E vai gerar uma impaciência natural em vocês. Vocês pensam, é a minha vez agora. Você já teve a sua vez, é a minha vez. E a grávida, de fato, sofre bastante. É uma invasão que não é só dos pais. Essa invasão vem de todos os lados. Eu me recordo até do aspecto de que a mulher sente... minha esposa testemunha, né? Teve as gestações dela. Já do corpo, da barriga. A barriga parece que é pública. Mas é da barriga até como você troca a fralda. Não aperta assim, não. É assim, assim. E às vezes não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum, é só modo, é só escolha, é só um jeito. Mas aí há uma tranca que você às vezes coloca, uma barreira na avó do seu neto. Ou do seu filho. Você põe uma tranca de rancor ou de orgulho, de soberba. Eu sei, eu já tomei um curso assim, eu já pesquisei assim. Obviamente, os irmãos precisam... não tem como ser estanque o que eu estou falando. Existem as linhas específicas em que precisa haver um freio. Às vezes, do marido dizendo, olha, vovô e vovó, mas aqui em casa, nos meus filhos, a gente segue as Escrituras assim, assim. Essa sua interferência, essa sua palavra não está na hora certa. Você está machucando. Então, perceba... Olhe para a direção dos lares de forma geral, dos crentes. Aqui o escopo são os crentes. Tudo isso acontece. E lembre-se que as Escrituras nos falam do aspecto de que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Fala do como nós precisamos trabalhar para que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E isso também é para os avós, para os pais. O dos netos está guardado, viu? E para os netos também, pode falar. Isso. Como estabelecer o princípio de autoridade sem quebrar o princípio pai e mãe? Pai e mãe, vou usar assim, avô e avó, para ficar fácil sempre assim. Avô e avó precisam se preparar para a transição de autoridade.
vai chegar um tempo em que quem vai dizer o remédio que você tem que tomar é o seu filho. E parece um tanto natural que vai chegando a idade e o nosso coração começa a ficar entristecido com o fim do foco. Eu vou dar um exemplo e os irmãos vão entender. Eu me recordo que, na época do seminário, um dos professores mencionou assim: preparem-se para a velhice. Preparem-se para a jubilação, aposentadoria. O púlpito vai sofrer um aspecto de transição. Você não tem mais saúde. Outro vai assumir o púlpito e você vai sentar no banco para ouvir também, porque você precisa ouvir. E aí, quando isso não acontece, você se agarra naquilo e começa a fazer coisas para chamar a atenção. Não é incomum idosos fazendo coisas que nunca fizeram na vida para chamar a atenção. E às vezes, o trato com os netos faz parte disso. E aí, como é que as escrituras falam, por exemplo? Mas ele tem um aspecto de honra e de autoridade a vida inteira que ele está quebrando, que ele talvez não fizesse quando era jovem. E como é que a gente corrige os idosos? É a Bíblia que fala, como é? Como a paz. Não perca de vista que existe um aspecto de autoridade. Então, como é que você vai gritar com a sua sogra, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu sogro? Explodir, mas também... Não, o que foi que ele fez? Não, ele trocou a fralda de um jeito que eu não gosto. Ele quis dar uma comidinha que eu não gosto que dê. Ele tem errado, talvez. Mas aquilo ali, possivelmente, ele não está dando veneno, não vai matar o seu filho. Você precisa aprender a dose proporcional e ligado ao conceito de honra. Não é uma coisa simples e é difícil, porque cada situação vai requerer uma questão. Cada situação vai requerer uma atitude. Muito bom. Exato. A irmã Daiane falando o seguinte, que a gente precisa pedir sabedoria ao Senhor, porque tem coisa que você precisa deixar passar. Você vai criar uma intriga nesta relação por pouca coisa. Por uma coisa que às vezes é assim, não, olha, a pessoa não tem costume de fazer isso, mas fez, parece coisa de casal. O marido esqueceu uma vez a toalha na cama, ele só faz isso uma vez só. E aí a mulher já quer na primeira vez, não é? Na primeira vez, a única vez da vida que ele fez isso, ela vai reclamar? Não, tem paciência. Não, mas a ideia é de ter mesmo esta ponderação. Mas dito isso, vamos para os textos. Este é o primeiro dos textos. E aí eu trouxe aqui 6 princípios para pais e avós e o último para os netos. O primeiro deles a primeira série é para os pais. Ensine com as ações. Adolescentes de novo, olha aí a figura para trás aí. Vocês imaginam o que é isso? Não? Os dois aí, as duas imagens, a anterior... Opa! Esse aqui é o que é chamado de mezuzá, e aqui é o que chamamos de filactério. Olha o que o texto diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmãos, aqui há uma ordem da parte de Deus que literalmente tenha a palavra de Deus escrita em todo lugar. No teu coração, escreve a palavra
no teu coração. Inculque na cabeça dos filhos. Mas, obviamente, mais outros aspectos. Vocês vão colocar, vai atar a palavra de Deus no braço, você vai botar na tua testa, nos umbrais das portas. Essa ideia de atar nos braços foi o que ficou depois chamado como filactério, e aqui na testa como mezuzá, que é nos umbrais das portas. E aí o judeu, na sua, eu ia falar inocência, mas em uma expressão equivocada de religiosidade, começou a usar literalmente o texto. E aí começou a fazer esses filactérios aí, que eram essas cordinhas, e aí dentro dessas caixinhas, eles colocavam pergaminhos pequenos com porções de versículos das Escrituras. E aí amarravam na testa. E aí achavam que quanto mais colocasse, mais estava cumprindo o texto das Escrituras. E aquela outra na porta também. Aí você abria, tinha os pergaminhos lá. Mas a ideia das Escrituras é a ideia da palavra de Deus permeando a vida do crente, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Onde você estiver, a palavra de Deus, ela é o guia, ela está entrelaçada com a sua vida. E aí você vai se recordar que eu tenho mencionado também, ano passado eu falei algumas vezes em alguns estudos específicos sobre as Escrituras, o aspecto de memorização que o povo de Deus tinha em relação às Escrituras, por conta do não acesso ao texto escrito. O texto escrito ele ficava restrito. A população em si não era uma cultura, uma nação que havia necessidade de leitura para cumprir as suas tarefas. Então o povo de Deus tinha de aprender a decorar as Escrituras. Ou seja, o que adiantava a pessoa colocar um filactério desse no braço, cheio de pergaminho dentro, se ele não sabia ler? Não adiantava de nada. Então, era uma prática que em si não trazia nenhum tipo de benefício. Vou amarrar um versículo aqui na testa. Tá bom. Mas esse, infelizmente, foi o caminho que eles tomaram. João Calvino, comentando isso, ele disse assim: os judeus que entendiam isso literalmente, consideravam essa ostentação externa um sinal de santidade, de modo a pensar que quase haviam feito tudo o que precisavam quando usavam a lei de Deus nos braços e na testa. É assim, eu ando com a palavra de Deus no braço, andando, deitado em pé, eu ando com a palavra de Deus aqui. Irmãos, vocês acham que existe isso hoje no meio dos crentes? Tem ou não tem? Dá um exemplo aí. Caixinha de versículo, que não pega um. A Bíblia aberta no salão. Isso não é só católico que faz isso não, viu? Bíblia aberta na sala. Não é pecado colocar a Bíblia aberta na sala não, viu? Até facilita se você quiser ler um texto das Escrituras. Mas o ponto é colocar achando que esta expressão é a expressão de ter a palavra de Deus na casa. Quando, por vezes, o coração está longe do Senhor, a palavra de Deus não está no coração, e toma as atitudes, tudo é força da expressão, mas tomam atitudes contrárias às Escrituras, vivem de modo avesso ao Evangelho. Você acha que ser frequentador de igreja não seria, sei lá, um tipo de filactério? Eu frequento a igreja, eu tenho a palavra de Deus, eu sou de uma igreja reformada. Adianta ser de uma igreja reformada se o coração está todo deformado? Prazeres contrários à palavra de Deus vêm externamente, como disse Calvino, olha, ostentação externa como sinal de santidade. E aí eu coloco: pais, ensinem com as suas ações. O seu filho, ele sabe a velocidade que anda o seu carro, ele sabe a frequência que você buzina por pouca coisa.
as raivas fechadas que você dá no trânsito, a sua insatisfação quando chega as compras do mês ou o fim do mês. Então, o próximo ponto, antes que você pense assim que eu vou falar só de ações, eu vou falar também das Escrituras já no próximo ponto. Mas esse primeiro aspecto aí não deixe que a superficialidade seja a marca do seu evangelho. Viva o evangelho não como mera expressão externa e que satisfaz os olhos humanos, satisfaz a ponto de você receber vários elogios. Olha, você vê como ele cria o filho dele. É aqui, senta aqui, meu filho. Ó, eu dou uma palavra e ele senta aqui na igreja. Chega em casa, ele pinta e borda, mente, briga com o irmão, dá mau testemunho e você não faz nada. Não, mas na igreja você tem que se comportar, porque na igreja, no fundo, é um coração idólatra por sua própria autoimagem. A sua reclamação ali é porque a sua reputação está em jogo. A sua paternidade ou maternidade está em jogo. Então, ensine com as suas ações, ou seja, viva o evangelho. Pensar que a palavra de Deus atinge o coração e não pensar que ela atinge cada aspecto, cada área da sua alma. Quando o evangelho atinge o seu coração, é permeado. Então, a sua relação de trabalho, sua relação de coisas na igreja que você faz, a sua relação com seus filhos, com seus pais, seu filho vai perceber e vai ouvir, provavelmente, algumas vezes na vida, o que você pensa dos seus avós. Eles vão notar: pai, por que você pouco fala com vovó? Pai, por que você fica com a cara fechada quando o vovô chega? Eles notam mais do que vocês pensam. Isso reflete ações contrárias àquilo que você está querendo camuflar. Segundo ponto. Ensine com a palavra. Use as Escrituras. O texto que eu uso aí é lá do Salmo 78. Eu vou ler dos versículos 3 a 8, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqui eu li dos versículos 3 até o versículo 8 do Salmo 78. Irmãos, a ênfase que nós queremos trazer aqui é que, além de dizer, não, eu já vivo o evangelho em casa. Você tem feito culto doméstico? Não, mas olha, meu filho tem aprendido muito, ele vai à igreja, ele aprende bastante a palavra de Deus. Eu duvido que alguém aqui se atreva a gastar apenas 50 minutos por semana ensinando português, matemática, inglês, história, geografia, química, física, biologia, filosofia para o seu filho. 2 minutos para cada disciplina dessa. Isso aqui é o conhecimento a respeito da vida eterna, da salvação, e você quer dar em 50 minutos por semana e acha que isso é suficiente. Você vai chorar depois se você lega o ensino das Escrituras a uma escola dominical por semana. E às vezes ele fica doente. Às vezes acontece alguma questão, ele está lá, é uma criança, está ali na escola dominical e naquele dia ele estava disperso.
Os professores aqui sabem disso. Tem dia que está o aluno que é assim, tem dia que ele não está bem. Ou não dormiu bem, ou aconteceu alguma coisa, e ele dispersou naquela aula inteira, perdeu a aula inteira. Irmãos, nós estamos perdendo de vista a obrigação que prometemos aqui quando trazemos nossos filhos ao batismo, de ensinar eles a lerem a questão intelectual com o fim de que elas possam aprender por si mesmas as Escrituras. Eu nem ouso a perguntar em igreja nenhuma, quantos aqui fazem culto doméstico diariamente, mesmo que falte um dia ou outro na semana? Em breve, eu farei uma pesquisa anônima na igreja. Porque aí você tem coragem de colocar a verdade e não se expor. Obviamente, não quero que você se exponha, não é esse o objetivo. Mas é que você faça uma leitura a respeito do seu lar, da dedicação que você dá aos seus filhos a respeito das Escrituras. Quantas vezes você já sentou para aconselhar o seu filho? Ah, meu filho é um bebezinho ainda. Ok, tudo bem. Mas você tem filhos aí de 4, eu vou até usar assim, no estanque, obviamente, de 4 a 10, 11 anos, crianças. Quantas vezes você já sentou para aconselhá-lo e fez assim, filho, isso que você fez, a palavra de Deus diz assim. Você já viu esse texto das Escrituras? Assim, 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 assim. Quantas vezes você já se assentou para olhar para as Escrituras? Olhe outro aspecto. Você tem colocado seus filhos para decorarem versículos das Escrituras? Obrigado. Versículos das Escrituras. Eu mencionei que Israel era um povo que tinha como uma prática marcante a memorização das Escrituras. Alguns textos das Escrituras eram decorados e, assim, era uma prática comum. Já mencionamos aqui, o Salmo 119 era um salmo acróstico feito para ser decorado. E já mencionei aqui, quantos sabem, porque o 119 é muito grande. Aí eu pergunto, você sabe o 117 de cor? Então perceba que não é questão de tamanho, é questão de falta da prática. E os nossos filhos aprendem do mesmo jeito. Eles aprendem a displicência dos pais também. Não é só o que é bom, não, que ele aprende o que é ruim, principalmente, é mais fácil, inclusive. Outro aspecto. Você já aprendeu a contextualizar as Escrituras nas situações da vida? Sejam quaisquer situações. De doença, passando por aprendizados, passando por uma situação fortuita na rua. E contextualizar as Escrituras, mostrar assim, olha filho, só um detalhe, estou falando de contextualizar, de trazer uma aplicação, a palavra melhor não seria contextualizar talvez, aplicar as Escrituras para aquele problema específico que está ocorrendo. Aprenda a ensinar as Escrituras para o seu filho. Aprenda a ensinar teologia para os seus filhos. Essa semana eu fiquei surpreso com um aspecto assim. Na minha época de escola, eu fui aprender algumas questões de matemática lá na nossa época, na 7ª, 8ª série. E aí eu vejo Lipe, no nosso tempo, aprendendo as coisas que eu aprendi na 7ª, 8ª série, aprendendo no 4º ano. Aí eu, rapaz, eles estão dando ensino pesado para os nossos filhos e a gente dando leitinho para eles aqui. Em casa dando leitinho. Dê comida pesada para os seus filhos. Eu estou falando de ensino das Escrituras. Gaste tempo com eles, falando de teologia mesmo. Doutrina. Eu não sei por onde começar. Pegue os catecismos. Pegue os catecismos. Pergunta e resposta. Veja se ele não decora. E por último, eu só quero enfatizar mais uma vez culto doméstico. Culto doméstico. Meu filho não sabe se comportar no culto. Treina em casa, todo dia.
todo dia. Culto doméstico. Terceiro aspecto, ensine com a correção. Texto de Efésios 6:4, vamos ler juntos? E vós, pais, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Eu vou só focar aqui no disciplina e admoestação. Esses dois aspectos. Eles têm um aspecto de sinônimo, mas eles também têm um aspecto ligado a ensino à mente da criança, inculcar, aconselhar, direcionar, argumentar ao coração dela. E tem o aspecto também da vara mesmo. É difícil falar disso em nosso tempo? É difícil. É difícil porque não é incomum retirada de trechos de falas de contexto para difamar ou para extremizar uma ideia. Você fala assim, eu sou a favor de palmada. Ah, você é a favor de espancamento. É muito natural, infelizmente, esse tipo de associação. Mas lembrem-se, as Escrituras falam sobre a disciplina, sobre a vara. Ela fala sobre o dever que os pais têm de disciplinarem os seus filhos. E aqui eu vou mencionar alguns equívocos. Primeiro deles, maridos que deixam a tarefa da disciplina para a esposa. Por quê? Não, porque eu não tenho coração para isso, não. Ah, não, porque ela tem mais pulso firme. Ou por preguiça mesmo. Ah, não aguento ver briga de criança. Irmãos, quando Paulo fala aos Efésios, vocês já ouviram isso aqui. Ele está falando para os homens. Homens, vocês têm a tarefa de disciplinar e admoestar. E aí você vai dizer assim, o que eu faço? Porque lá em casa, não é porque eu não quero, é porque a esposa toma a frente. Outro problema. Tem um problema do marido que entrega nas mãos da esposa e tem o problema da esposa que toma a frente como se fosse, eu vou usar o termo, um machão. Entra lá. Tá, irmãos, isso está equivocado. É antibíblico, é quebra do princípio de autoridade dentro do lar. E já mencionei isso aqui, essa quebra de princípio de autoridade não necessariamente dará nisso, mas pode acarretar em equívocos ligados à sexualidade. Essa inversão de papéis. Toma a frente. Não é isso que as Escrituras ensinam para os pais. Outro aspecto é pais que não gostam de disciplinar. Mencionei lá atrás. Ah, é porque meu pai me bateu demais, que minha mãe me bateu demais. É porque eu tenho medo do conselho tutelar, eu tenho medo daquilo. Eu já mencionei aqui outras vezes e menciono mais uma vez. Quantas vezes você dá uma palmada menor do que numa brincadeira? Mas a sua ênfase de tristeza faz ele chorar, que na brincadeira ele não chora. Dói menos do que na brincadeira. Estou dando um dos exemplos. Haverá ocasiões que você precisa fazer para doer no bumbum dele mesmo. Mas estou mencionando que, por vezes, sequer dói, mas ele chora. Ele entende a correção. A questão não é de usar violência contra os filhos, violência contra as crianças. Jamais, não é essa a ideia. A ideia é de corrigir a estutícia do coração dela. Ah, mas ela não entende ainda. Ele chega lá, quer botar o dedo na tomada. Aí você fala, não, aí eu não faço nada, porque na minha casa eu tirei todas as tomadas, coloquei no alto, então não tenho risco. Deixa estar que ele vai brincar numa loja. Vai brincar na casa de outra pessoa que não tem esse cuidado.
e você não ensinou a ele que aquilo é perigoso. Ah, mas tem só 1 ano e meio. Dá um tapinha na mão. Coisa simples. Irmãos, fugir da disciplina é fugir da vida. Cônjuge que interfere na correção. Ah, eu não aguento ver meu marido batendo nos meus filhos. Sai. Se ele está espancando, aí você vai lá e você vai interferir. Aí precisa haver interferência quando há algo grave? Obviamente, sim. E em alguns casos extremos, até denúncia às autoridades. Mas não é disso que nós estamos mencionando. Estamos mencionando da correção simples, necessária. E aí, vai lá e interfere. O filho vai perceber que existe essa dualidade e outros problemas que não vamos mencionar. Mas eu não tenho marido, sou viúva, passei por um divórcio doloroso, etc. O que é que eu faço? A responsabilidade passa a ser sua. Então, corrija o seu filho. Não deixe de corrigir por pena dele, porque ele está sem pai. Por pena porque ele está sem mãe. É muito comum pais que, por causa da viuvez, de uma quebra, passa a não mais corrigir, porque ele já está sofrido demais. E ele vai sendo entregue a si mesmo. Ele vai crescendo os seus pecados, se distanciando, e depois você vai dizer, onde eu errei? Da mesma forma, homem sem esposa. Lembre-se de que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos filhos por meio de Cristo. E feitos filhos, nós agora passamos a entrar debaixo de um pai que corrige. E um pai que corrige porque ama, diz as Escrituras. Da mesma forma, nós, a imagem dele. Caleb. Muito bom. A fala do nosso irmão Caleb foi o seguinte: tem gente que fala contra a disciplina porque fala que tem que usar misericórdia. Obviamente, a gente precisa usar misericórdia. Você pode ensinar graça ao seu filho. E aí vem aquela questão de aplicar o contexto, aplicar as Escrituras em algumas situações. Vou dar um exemplo simples. É possível que você olhe para uma situação, perceba o erro do seu filho, e você fale, filho, hoje você não vai receber aquele castigo, não é porque você não merece, não. Você merece o castigo, você continua merecendo. Mas deixa eu te ensinar um princípio das Escrituras. Você pode abrir um versículo sobre a misericórdia de Deus, que não nos trata conforme os nossos pecados. Naquele dia, ele vai sair assim, ó. Escapei. Por que eu escapei? Você encucou, você escapou. Porque você está aprendendo o que Deus faz conosco. Talvez a palmada que ele esperava, o castigo que ele esperava, era tão intenso que, quem sabe, o Senhor usa aquela circunstância para fazer grudar no coração o princípio da misericórdia. Assim também da graça. Tem uma questão similar. Favor imerecido. Você vai ganhar agora um presente do papai. Você fez aquilo. Você não merece, não. Você merece, você merece a privação. Mas você vai ganhar aqui da mesma forma como Deus nos deu Cristo. Deus nos dá coisas maravilhosas, mesmo nós não merecendo. Então você pode ensinar princípios. Obviamente, se você não buscar a sabedoria do Senhor, não olhar para as Escrituras, você vai cair nesses equívocos. Viver de misericórdia sem ensinar justiça, sem ensinar responsabilidade, princípios que o Senhor dá ao seu povo. Ele mencionando aqui aspectos assim, se você não ensinar o contexto da justiça, da ação, muitas vezes, contra o equívoco dele,
lá na frente ele pode sofrer, em até casos piores, ele vai sofrer a correção das autoridades, ao invés de ter sofrido em casa a correção necessária para que ele mudasse. O Rian. Isso. Isso. Só repetindo aqui, o nosso irmão Rian falando assim que, infelizmente, no mercado de trabalho tem aparecido muitas pessoas, muitos funcionários que não aguentam a primeira correção de um patrão, porque não aprenderam correção em casa. Então, há esses aspectos aí. Indo para os avós agora. Primeiro deles, aproveite o tempo. Deuteronômio 4:9 diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu caminho todos os dias da tua vida, olha para aí, e as farás saber a teus filhos e a quem? E a quem? Aos netos. Você já parou para pensar qual era a imagem do vovô e da vovó nos livros? Aqui vou falar assim, quem não é mais jovem, 35 mais. Como era a imagem dos netos nos livros escolares, o dos avós? Numa cadeira de balanço, bem velho, que mais? Fazendo crochê, bordando, com óculos de grau bem grande. Qual é a figura que o seu neto vai ter de você? É para você pensar mesmo. É a figura de alguém sentado assistindo novelas das 5 às não sei que horas. É a figura de alguém o dia todo, sim, passando os reels. É a figura de alguém que brinca com o neto. Minha avó, meu avô brincou comigo quando eu era criança. Brincavam. Isso é que é ser avô, isso é que é ser avó. Tudo muito bom. Quer dizer, tudo não. Essa parte aqui. A imagem de que eu tenho da minha avó era chegar na casa de minha avó. Minha avó já deixava lá uns biscoitinhos, uma coisinha assim para eu comer. Que imagem maravilhosa. Muito bom. Ou a imagem que eu tenho da minha avó é que eu não apanhava na frente da minha avó. Tem imagens bem marcantes na vida. Vô e vó aqui presente, e você que já está perto também. Para quem está longe, guarde isso no coração. Talvez você chegue lá. Já pensou em você ser reconhecido como um avô que contava as histórias das Escrituras? Eu conheço essa história das Escrituras, tão vivas que são, porque minha avó, meu avô contava para mim. Meu avô, minha avó lia as Escrituras para mim. Perceba, continue fazendo as guloseimas para os seus netos. Continue brincando com seus netos, dando tempo para eles. Continue fazendo tudo isso. Mas não perca de vista que isso não é opção para o crente. Tu farás conhecer aos filhos de teus filhos. Tanto por meio do seu filho, você ensinou seu filho, agora é só dele. Não, ensine aos filhos dos seus filhos as Escrituras. Aproveite o tempo, aprenda. Você está nos últimos dias da sua vida. Não adianta você pensar, ficar assim, falar assim, dizer que está perto da morte. Está perto da morte. Caminhamos naturalmente para isso. Você não sabe quanto tempo você tem de vida, nenhum jovem nem sabe, mas no curso natural da saúde, você está
provavelmente nos seus últimos anos de vida. E qual é a marca que você vai imprimir no coração dos seus netos? Um avô que era um homem de oração. Um avô que amava as Escrituras e assim viviam a vontade de Deus. Um detalhe sobre isso. Vocês lembram como os discípulos de Emaús ardiam o coração quando as Escrituras eram expostas? Irmãos, nós desejamos de fato que os nossos filhos amem ao Senhor. Desejamos que eles cresçam amando a palavra de Deus. É até possível que ele se aparte dos caminhos do Senhor. Mas quem sabe o ensino seu avô e avó, que lá na frente o Senhor chame ele de volta e ele lembre: olha, eu me recordei daquele versículo que a minha avó sempre repetia, e aquilo martelou em meu coração, e Deus me trouxe de volta para o Evangelho. Próximo ponto. Invista na sua fé. 2 Timóteo 1, 4 e 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A lembrança que Paulo traz à memória de Timóteo: olha, lembra da fé da tua avó? Quem foi tua avó? Aquela que era firme na igreja, firme nos caminhos do Senhor, amava as Escrituras, amava a vida de oração em casa. Ela não podia ir mais para a igreja. Meu avô era de cama, mas amava as coisas de Deus, o reino de Deus, e crescia com mais entusiasmo ainda. Ou é aquele que quando chegou e disse: eita, não tenho mais saúde, agora declina na fé. Aí começa agora só palavra cruzada, rede social, televisão. Cadê aquele jovem, aquele homem, aquela mulher que tinha um ardor pelas Escrituras? E aí chega no fim da vida, um declínio. Irmãos, tem um texto das Escrituras que fala assim: na velhice darão ainda, serão o quê? Estou até com medo agora que os irmãos não conhecem esse texto. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. E ele fala: plantados na casa do Senhor serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Mire na terceira idade em crescer na fé, não em estagnar. Não, eu já fiz tudo o que eu tinha de fazer, já cumpri minha carreira, completei a carreira, guardei a fé. Então morre. É que não quer continuar crescendo. Irmãos, a aposentadoria, ela pode ser uma bênção ou uma maldição. Uma maldição de ociosidade, não só física, mas espiritual. Tem tempo demais, e aí gasta tempo demais em fazer aquilo que não presta. Que não presta, nem estou falando de pecados mais horrendos, mas de ociosidade. Você tem mais tempo para ler as Escrituras e não lê. Tem mais tempo para orar e não ora. Tem mais tempo para visitar um enfermo e não visita. Tem mais tempo para aconselhar uma mais jovem e não aconselha. Não, eu já cumpri, eu já atingi a minha fé. Agora pronto. Irmãos, invistam, avós, invistam na fé. Continuem crescendo, continuem crescendo. Sabe o que você vai fazer na eternidade? Você vai conhecer mais o Senhor, eternamente conhecer. Não para nunca. Não para. Nós vamos conhecer, e a vida eterna é essa, né? Conhecer ao Senhor Jesus. Então, conheça mais a Cristo. Invista na sua fé. Você não está em fim de carreira. Penúltimo ponto.
vô e avó. Obviamente aplica-se a pais, mas aqui vai para vô e avó. Olhe para esse versículo que é bastante interessante. Vamos ler juntos? O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Obviamente, existem exceções de pessoas que enfrentaram algumas crises financeiras, seja por doença, seja por uma crise na nação. Eu estou aqui me referindo a pessoas displicentes financeiramente, irresponsáveis no uso do dinheiro, certo? Guardado este aspecto aqui, não queira ser visto como um peso por conta da sua displicência. O provérbio diz assim, ele não está dizendo assim que todo homem tem que deixar herança para os netos, porque senão ele está pecando diante do Senhor. Repito, pode acontecer questões na vida que não deixe nada. Mas ele está mostrando que o sábio, ele sabe usar o dinheiro, ele busca usar com sabedoria, a ponto dos filhos desfrutarem de conquistas financeiras dele. A questão aí é uso sábio do dinheiro. Eu já estou velho mesmo, vou morrer, vou gastar tudo. Eles que trabalhem. Alguns pensam, não é essa a ideia não. A ideia é aprender a lidar com o dinheiro. É um assunto sensível você mencionar assim, olha, tem idoso aí gastando dinheiro com coisa para jovem, mas um dinheiro que não tem. Aí vê, olha aquela roupa ali, aquele sapato, nem aguenta mais usar o salto, mas quer comprar aquele salto lá sem o dinheiro que não tem. Apenas o consumismo atingindo idosos, indústria de entretenimento e consumismo, assim, mirando idosos. Vocês podem se divertir, vocês podem calçar um bom sapato, vocês podem vestir uma boa roupa, uma bela roupa, modesta, com modéstia, com assertividade. Mas não gastem o que vocês não têm para isso. Aprendam a gerir bem o dinheiro de vocês. Meu neto chegou e me pediu uma bicicleta. Você nem tem dinheiro para comprar a bicicleta. Vai lá e compra. Para dizer, para o meu neto. Não faça isso. Se você pode dar só um carrinho, dê só um carrinho. É o uso equivocado do dinheiro por causa da moleza do coração do avô. Use com sabedoria o dinheiro. Por fim, os netinhos que estão aqui presentes. Sustente seus pais e avós. 1 Timóteo 5. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Irmãos, eu vou pegar apenas um dos aspectos desse texto, que é dizer, olha, Paulo está mostrando que netos têm obrigação de cuidar de avós. Não só filhos. Há um aspecto de honra àqueles que te geraram. E aí, há também aspectos de pais que não sabem usar o dinheiro, avós que não sabem usar o dinheiro, e por vezes você vai precisar de sabedoria para não bancar a irresponsabilidade deles, obviamente. Mas isso não isenta a tua responsabilidade de sustentá-los nas suas debilidades financeiras. É ordem de Deus, faz parte do mandamento de honrar pai e mãe. Então, vovô e vovó estão precisando de um medicamento, vá lá, ajude o seu avô e sua avó a comprar o medicamento. Ajude a comprar aquela roupa, a pagar o aluguel.
Não pense, eu já trabalho para si, já tenho minha casa, já tenho minhas despesas. Tem mesmo, você tem suas despesas. Mas você, por vezes, pode abrir mão de uma saída, de um lanche mesmo, de um lanche mais caro, de uma roupa mais cara, para poder ajudar os seus pais e seus avós? Pode. Não vou adentrar em mais aspectos sobre isso, só vou citar o texto em que Cristo fala sobre isso também. Fala a respeito daqueles que, olha, tudo que eu posso oferecer para meus pais já é corban, já é dedicação ao Senhor. Criavam um rito para dizer, não posso ajudar meus pais financeiramente. E Jesus fala, vocês não podem não? Vocês estão invalidando a lei do Senhor, a obrigação de honrar os pais, mostrando que honrar pai e mãe é também bancar eles financeiramente. Vocês que estão adolescentes ainda, estudem. Ok, mas lembre-se, trabalhem. Trabalhem. Desenvolvam as vocações que Deus deu respectivas. E lembrem-se, vocês têm obrigação de, com o suor do rosto de vocês, sustentar o lar de vocês, obviamente, em primeiro lugar, o lar de vocês, mas vocês têm também a obrigação de sustentar pais e avós. Olhe para tudo isso, todos esses princípios, eles não são coisas estanques do Evangelho. Eles fazem parte da vida de Cristo. Aquele que quer crescer no conhecimento de Cristo, ele cresce também no relacionamento com os pais. Ele entende as questões de submissão, de autoridade, de uso dos recursos, de viver a vida de Cristo em todo ambiente, em tudo que ele for, todo lugar que ele for colocado. Não deixe que a cultura do tudo pode, está tudo liberado, ela faça com que o seu coração se desperte do que as Escrituras falam sobre o que é viver a vida de Cristo. Sim, sim. Mencionando assim que às vezes os avós não precisam tanto desse sustento financeiro, e aí você se acomoda e faz assim, não, ele já tem a vida dele, ele faz tudo. E aí você também perde de vista a honra que está por trás do sustento financeiro. A honra de dar um carinho, de dar uma atenção, de ligar, de levar o neto lá para ele, para alegrar aquele dia dele. Então, coisas simples. Mas é ruim demais. Toda semana eu tenho que levar o netinho. Leve. Nós queremos normalmente coisas que nos dão prazer, mas nos esquecemos outras vezes daquilo que é serviço ao nosso próximo e é honrar o Senhor, viver assim. Quando eu esqueci de mencionar aqui, irmãos, eu vou mencionar aqui agora, quando eu falei no ponto anterior sobre ser sábio com o dinheiro, eu havia anotado e acabei esquecendo de como Cristo fala sobre o dinheiro. E Cristo menciona que nós não podemos servir a dois senhores, avós e avós. Cuidado para que você não sirva ao dinheiro. Mas como assim? Eu ganho pouco, eu só ganho aposentadoria. Você acha que o pecado da avareza só atinge ricos? Existem pobres que matam por dinheiro também. Isso é um exemplo extremo para você ter noção que o coração do pobre, ele é também tentado a tratar o dinheiro como ídolo, e Cristo fala, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo, ou você serve ao dinheiro nesse aspecto aí. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Vamos orar, irmãos?
Pai querido e amado, obrigado mais uma vez, porque o Senhor é um Deus que ensina a tua igreja. E nós pedimos a ti, Senhor, que tenha misericórdia de nós, que abençoe, Pai, as relações familiares aqui da nossa igreja. O Senhor conhece, Pai, as lutas individuais, as crises familiares, as áreas, ó Pai, em que avós, que pais, que netos enfrentam. E o Senhor é poderoso para restaurar relações, para transformar os corações e para que cada coração se aproxime, Pai, da vida de Cristo e reflita, Pai, esta honra, esta vida, ó Pai, no seu lar com seu pai, com seu avô, com seu cônjuge, com seu filho, seu neto, e que cresçamos como igreja forte, Pai, não porque tenhamos forças em nós mesmos, mas porque o Senhor Jesus é a nossa força, é o nosso refúgio. E suplicamos para isso a tua graça, Pai. Pedimos tua bênção para o restante deste dia. Nos ajude, Pai, a honrar o Senhor em tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos leve em paz aos nossos lares, nos traga a noite para cultuar o Senhor.